Bom dia, amigos. Dia 15 de junho de 2020. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 28. A gente está estudando nesse momento o capítulo 4 desse livro. E eu já tinha dito várias vezes aqui, que o capítulo 4, a temática dele é sobre aquilo que nos afasta do agora, né? Tudo aquilo que nos afasta de viver o agora, o momento presente, né? Então, a gente vai dar continuidade falando sobre a negatividade, né? O quanto a negatividade atrapalha, né? E aí, como a gente faz para se libertar da negatividade. Essa é a nossa temática dessa live de hoje. É um tema super interessante. Espero que vocês curtam, né? Antes de começar, como eu sempre tenho feito, né, agradecer a vocês que assistem depois que essa live fica salva aqui no IGTV do Instagram. O pessoal que está assistindo pelo YouTube, né, eu convido vocês a se inscreverem lá no canal, que é o canal Isaías Costa, no YouTube. Né? Todas essas lives eu coloco lá um pouco mais tarde, né? Como uma opção, né? Porque tem muita gente que não tem Instagram. Eu criei esse canal do YouTube muito pensando nisso, né? No pessoal que não tem o Instagram, poder também acompanhar esses estudos, né? E aprender tanta coisa bacana. Então eu convido vocês a se inscreverem lá no canal do YouTube, onde além dos vídeos todos estarem lá, lá eu coloco na descrição todas as referências que eu estou trazendo, né? De textos, de livros, de podcasts, citações, eu coloco tudo lá na descrição no YouTube. Então é uma forma muito bacana, né, de vocês irem além, né, e expandirem esse estudo. Né? Então é muito bacana, eu convido vocês a se inscreverem, né, dar joinha lá nos vídeos, né, porque assim vai ajudar a promover o canal e fazer com que ele alcance mais pessoas, chegue para mais gente. E agradecer também o pessoal que está acompanhando pelo podcast, né, que é o Para Além do Agora, tanto no Spotify quanto no SoundCloud, né, que é o nome do meu blog, Para Além do Agora. Você colocando lá na busca, você encontra, né? É uma boa possibilidade, gente, porque eu coloco, né, no formato de áudio, né, MP3, e ainda com aquela possibilidade de download, né? Então você pode baixar e ouvir aonde quiser, fazendo outras coisas, né? Mesmo que não tenha internet. Então são várias possibilidades e tá tudo isso acessível a um clique, né? Então, feitas essas considerações todas, né? Essa introdução, vamos ao que interessa, né? Que é falar sobre a negatividade. Como que a gente se livra da negatividade? Eu tenho feito muito isso, gente, de trazer outros textos, outras referências que nos ajudam a compreender bem esse processo. Antes de entrar no texto realmente aqui do Eckhart Tolle, só lembrando, gente, que essa parte do livro, né, do capítulo 4, ele escreveu de uma forma bastante simples, assim. Tem algumas partes que são um pouco mais complicadas de entender do que outras. Essa aqui, sobre a negatividade, ela é bastante simples, você consegue entender bem rapidamente. Então, vai ser uma leitura mais corrida hoje, do texto mesmo do Eckhart Tolle. Antes de entrar na leitura dele, eu vou querer comentar um pouquinho, né, sobre um texto que eu gosto muito, que eu escrevi em 2017. Um texto lá do blog de 2017. E eu vou, como eu sempre tenho feito, né, eu vou deixar lá na descrição, lá do YouTube, para que vocês leiam depois, né, acessem e possam ler depois. Ó, o título do texto, gente, é Todas as dores são trazidas do lado de fora. Todas as dores são trazidas do lado de fora. Esse texto, gente, eu me inspirei um pouco nas palavras do Osho, né, que eu já trouxe aqui algumas vezes. O Osho é um grande místico, né, oriental, é indiano, e ele tem muita sabedoria, né, para transmitir. Tem um monte de livros, né, já li vários livros dele. E aí, esse texto que eu escrevi inspirado nele fala muito sobre isso, gente, da negatividade. Como é que a gente faz para trabalhar a negatividade, superá-la, sermos mais positivos, né? Aí, o grande caminho, gente, é trabalhar com a aceitação e com a não resistência. Quando você reduz as resistências e aceita o momento, aceita mesmo assim a sua inconsciência, né? Nesse processo você vai se tornando consciente. Por mais estranho que pareça, mas é assim, quando você aceita que você está no processo de inconsciência,
já é o começo do movimento de ganhar consciência. Essa é a ideia. E aí, esse texto que eu escrevi, eu coloquei 3 exemplos, gente, muito bons. Os 3 exemplos que, de forma muito didática, você vai conseguir entender sobre a negatividade, de onde que ela vem, como que a gente alimenta essa negatividade. E aí eu até anotei aqui para poder não me perder, né, nessas explicações. Um dos exemplos, né, a traição. Quando você é traído no relacionamento, né? O que que é bem comum, principalmente para os homens, né? Os homens têm muito isso, assim, quando eles são traídos, vem logo um sentimento de raiva, né? De, às vezes até de querer se vingar, né? Vem um sentimento muito forte de raiva, de fúria às vezes. E aí, pela não aceitação, ó, tá vendo como eu já estava falando, a resistência, a não aceitação, né, do que aconteceu, porque quando uma pessoa é traída, gente, você tem que se perguntar por que que essa pessoa traiu. Esse é o caminho, né? Você tem que se questionar por que que isso aconteceu, por que que a pessoa lhe traiu. E aí o que que acontece com muitos homens, né? Eles, em vez de se questionarem o porquê de terem sido traídos, eles ficam na raiva, alimentam essa raiva e muitas vezes o que que eles vão fazer? Vão encher a cara. Eles vão pro bar, é, toma todas, né? Ficam embriagados, aí o que que começa a acontecer? Eles vão criando um vício em bebidas alcoólicas. Eles vão, tipo assim, eu até comentei um pouco sobre isso no outro dia, né? Eles vão afogando as mágoas, né? E aí eles vão, em vez de se trabalharem, né, para superar tudo, eles vão cada vez mais se atolando na lama e não vão se transformando, né, como seres humanos mais íntegros, né? E aí o que que acontece? Em vez de você trabalhar essa questão de dentro para fora, você busca alguma coisa de fora para dentro. E isso faz com que você piore ainda mais. Você aumente essa negatividade. Então, nesse primeiro exemplo, qual que seria o melhor caminho? Era você se questionar. Poxa, ela perdeu o interesse por mim, a minha namorada, minha esposa. Por que que ela perdeu o interesse por mim? Será que eu fiz alguma coisa que fez com que ela não gostasse mais de estar comigo? Quando você faz esse tipo de questionamento, você está na direção certa. Você está no caminho do autoconhecimento. E quando você percebe se houve o desinteresse por causa de X, de Y, de Z, você vai se trabalhar exatamente essas questões. Muitas vezes até fazendo terapia. Muitos homens, eu vejo hoje em dia isso bem bacana, eu acho bem legal. Muitos homens hoje em dia já estão com mais abertura para buscar terapias, né? Algum tipo de ajuda, né? E é bem por aí, gente. Todos nós precisamos de ajuda, né? Ninguém é uma ilha, né? Eu gosto muito de dizer essa expressão, ninguém é uma ilha. Quando você fica querendo se isolar, né, não buscar ajuda, você atrapalha, você só atrasa o seu processo de desenvolvimento pessoal, de evolução. Então, esse primeiro exemplo é bem legal para você ver como a resistência, a não aceitação, é o que faz com que você não supere a negatividade. Né? E o outro exemplo que eu coloquei, a perda de um emprego. Né? Quando você perde um emprego, né, também muitas vezes surge um sentimento de raiva, né? Descontentamento, uma série de coisas. E aí, quando você é posto para fora do trabalho, no primeiro momento de raiva, né, você fica pensando, oh meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Né? Eu preciso de dinheiro, né? As pessoas elas vão logo para essa questão da necessidade do dinheiro, né, de ter o dinheiro para se manterem e tudo mais. E aí o que que muitas pessoas fazem nessa hora? O pouco de dinheiro que recebem da demissão, do processo demissional, elas pegam boa parte desse dinheiro e vão fazer apostas em jogos, né? Elas vão apostar em jogos para ver se ganha na loteria, né? E conseguem se manter sem precisar de um novo trabalho. Tem muita gente que faz isso. E isso é uma armadilha. Na verdade, isso é uma fuga, porque elas não estão indo na raiz da questão. Quando você é posto para fora de um trabalho, o que que você precisa se questionar? Você tem que se questionar por que que foi colocado para fora. Será que eu fiz alguma coisa que foi, enfim, má, né? Foi alguma coisa que não foi um bom trabalho?
né? Você precisa se questionar sobre a qualidade do que você está fazendo, a qualidade do que você está oferecendo. Porque quando você faz um bom trabalho, quando você é respeitoso, ético, é alguém que sabe se relacionar, sabe conversar, a possibilidade de você ser posto para fora é muito pequena. Então, é bom se questionar: será que eu estou desenvolvendo todas essas coisas que me transformam num bom profissional? Se você se questiona isso, você está no caminho certo. Só que muitas pessoas não se questionam. Elas pensam que está tendo tipo um complô contra elas, é o universo. Às vezes elas botam a culpa até nos astros, né? Elas usam astrologia. Não, porque o planeta estava retrógrado por causa do Plutão, não sei o que, um trânsito de Plutão. Peraí, gente. Vamos colocar as coisas no devido lugar. Nada contra a astrologia, gente. Eu já li algumas coisas de astrologia, aprendo bastante. Tenho um profundo respeito por muita gente que trabalha nessa área da astrologia, mas às vezes as pessoas confundem. Elas usam isso como muletas, como subterfúgios para as suas questões que precisam ser trabalhadas. Então, quando você perde o emprego e você faz isso, né, de ficar o pouco dinheiro que você recebeu, você papoca, você gasta com jogos, né, com tentando a sorte. Já pensou? Até o termo que você utiliza, tentando a sorte, né? Ou seja, aquela coisa super incerta. A possibilidade de você atrapalhar o seu processo de desenvolvimento é imensa. Você atrapalha o seu desenvolvimento pessoal, entende? Então, gente, o caminho é você sempre se questionar, olhar para dentro de si e mudar de dentro para fora, e não de fora para dentro. Quando você vai jogar na loteria, tentar a sorte, entre aspas, é de fora para dentro. De dentro para fora é você melhorar os seus recursos. Você se trabalhar para adquirir mais recursos, se tornar uma pessoa mais competente, que melhor se relaciona com os outros, que tem empatia, que tem paciência, né? Que sabe contornar as dificuldades. Quando você trabalha todas essas questões, você se transforma num profissional exemplar, raro, que todo mundo quer, entende? Se você for por esse caminho, você está no caminho certo, de autodesenvolvimento, de se tornar uma pessoa cada vez melhor, com mais recursos. Outro exemplo que eu dei é com relação à obesidade. Muitas pessoas ficam super angustiadas e tal, porque engordam demais, né? Estão no processo de engordar demais e não sabem por que estão fazendo isso, por que isso está acontecendo, né? E isso é super comum, né? Se não fosse tão comum, a gente não viu tanto de dinheiro que é gasto com remédios para emagrecer, né? E dieta disso, dieta daquilo, um monte de dinheiro gastado com treinamentos, nutricionistas e mil e uma coisa. Mas o que que acontece? A obesidade, ela tem causas, né? Quando você vai atrás das causas que estão por trás dessa coisa da compulsão por comida, é que você vai entender por que que você está engordando tanto, né? E aí, nesse texto eu coloquei esse exemplo, né? De que muitas pessoas, o que que elas vão fazer? Elas vão gastar rios de dinheiro comprando remédios que são inibidores de apetite ou que são retentores de gordura para poder emagrecer artificialmente. E o que que elas fazem? Nesse emagrecer artificialmente, até no primeiro momento, elas emagrecem. Só que elas não trabalharam a compulsão alimentar. E aquele desejo por comer muito, né? Comer coisas, às vezes, que são super gordurosas e prejudiciais à saúde, isso não cessou. Pelo contrário, às vezes cresce. E muitas vezes a pessoa começa a emagrecer, se sente bonita, né? Porque está emagrecendo. Aí ela fica naquela coisa: poxa, eu vou me premiar comendo uma coisa assim bem boa, aquela pizza cheia de ingredientes, né? E ela começa a engordar de novo. E quando menos espera, ela recuperou tudo aquilo que tinha perdido e ainda ganha uns quilinhos extras. Tá soando familiar isso? É super comum, gente. Por que que isso acontece? Porque a pessoa não foi na raiz. Ela não se trabalhou de dentro para fora. Ela está buscando de fora para dentro. Tudo aquilo que a gente busca de fora para dentro não é o caminho
ideal, não é o caminho da consciência, sabe? A gente tem que buscar o caminho da consciência, porque esse caminho é o caminho que realmente traz mudanças efetivas, mudanças duradouras e que nos encaminham cada vez mais para a felicidade, para a realização, para a plenitude, para a vivência do agora. Percebe como isso é bacana? Esses 3 exemplos, gente, são super didáticos para vocês entenderem qual é a lógica, qual é a linguagem do Eckhart Tolle. A linguagem do Eckhart Tolle vai muito nesse sentido. Então, mais uma vez, gente, reforçando, né, o título desse texto é Todas as dores são trazidas do lado de fora. Eu vou deixar lá na descrição do YouTube. Eu falo outras coisas interessantíssimas. Eu trago uma citação do Osho nesse texto. Eu convido vocês a lerem, compartilharem com seus amigos. É um texto muito bom, gente. É um dos textos assim, que eu tenho muito carinho por ele, porque eu sei que pode ajudar muita gente, pode clarear, trazer aquela luzinha de consciência, né? Então é isso. Feita toda essa exemplificação, né? Vamos agora para o texto do Eckhart Tolle, né? Para o que interessa. No texto do Eckhart Tolle, ele diz o seguinte: descartando-a, né? Como podemos nos libertar da negatividade? Ele vai logo no ponto direto, descartando-a. Como nos livramos de um pedaço de carvão em brasa que está nas nossas mãos? Como nos livramos de uma bagagem pesada e inútil que estamos carregando? Reconhecendo que não desejamos mais sofrer nem carregar peso e deixando de lado. Isso aqui eu também já comentei no outra live, gente, que assim, quando você tá naquele sofrimento agudo, né, o que acontece muitas vezes? Você fica naquela sensação de, poxa, não aguento mais isso, né? Quando você chega ao ponto de dizer, eu não aguento mais isso, pronto, gente, a mudança acontece. Quando chega nesse momento de dizer, eu não quero mais isso de jeito nenhum, pronto, aí surge uma força lá de dentro, e a mudança de dentro para fora acontece, né? Tem um dos textos lá que eu escrevi no blog que fala muito sobre isso, que é tipo a lista do não aguento mais. Eu falei isso assim, até no começo de ano, né? Quando você chega no começo do ano, se você cria essa lista do não aguento mais, você tem tudo para ter um ano de mudanças verdadeiras. Você escreve lá, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo outro, e joga isso fora. Quando você joga isso fora, cada vez mais você se aproxima do seu ser, da sua verdade. Quanto mais você se aproximar da sua verdade, mais você vai estar se aproximando do ser íntegro, né? De você ser uma pessoa integral. Essa é a proposta do Eckhart Tolle. E a minha também, ao falar dessa obra magnífica. E aí ele continua. A inconsciência profunda, como o sofrimento físico, ou outro sofrimento profundo, como por exemplo, a perda de uma pessoa amada, quase sempre necessita ser transformada através da aceitação combinada com a luz da presença, ou seja, através da atenção consciente. Ou seja, quando você coloca a atenção consciente no momento presente, no agora, é que você pode se transformar. Por outro lado, muitos padrões da inconsciência comum podem ser simplesmente descartados ao percebermos que não os queremos mais ou que não precisamos mais deles, que temos uma escolha e que não somos só um feixe de reflexos condicionados. Tudo isso indica que somos capazes de acessar o poder do agora. Sem ele, não temos escolha. Isso aqui é uma das coisas bem legais que ele fala, é que temos uma escolha e que não somos só um feixe de reflexos condicionados. O que são esses reflexos condicionados? É quando a gente vive pelo automático, pelo piloto automático. A gente faz tudo do mesmo jeito e não busca mudanças reais, porque a gente está na inconsciência. São sinônimos, gente. Viver no piloto automático é a mesma coisa que dizer viver na inconsciência. A maioria das pessoas, né, e muitas vezes eu me incluo também, vive na inconsciência, vive fazendo as coisas no automático e por conta disso acaba alimentando negatividade e acaba sofrendo. Um sofrimento que pode ser trabalhado para que venha acessar um dia. E aí é isso que ele está falando aqui. Aí vem um questionamento. Ó. Ao chamar algumas emoções de negativas, será que você não está criando uma polaridade mental
de bom e mal, como mencionou anteriormente. Isso aqui é muito bom, gente. Esse questionamento é muito bom, porque fala das dualidades, né? A gente vive num mundo dual, num mundo polarizado. A gente polariza tudo, né? Quando fala de polarização, a gente já pensa logo na política, né? Mas a gente polariza tudo, gente. Não é só na política. A nossa vida ela é polarizada, ela fica nessa dualidade do bom, do ruim. E aí isso gera conflitos, né? Gera muita confusão mental. E olha a resposta dele, ó. Não, a polaridade foi criada no estágio anterior, quando sua mente julgou o momento presente como mal. Foi esse julgamento que criou a emoção negativa. Ou seja, a gente pega o momento presente, que é o mais precioso que nós temos, e nós jogamos a negatividade nele. E daí tudo vai ficando difícil, né? Vai se tornando conflituoso. Aí ele continua com outro questionamento, né? Mas, ao chamar algumas emoções de negativas, você não está querendo dizer que elas não deveriam estar ali. Que não está certo ter essas emoções? Entendo que deveríamos nos permitir ter qualquer tipo de sentimento, sem julgar se ele é bom ou mal. Não há nada demais em estar com raiva, de mau humor, ou seja lá o que for. Do contrário, nos sentiremos reprimidos, em conflito interior ou rejeitados. As coisas estão bem do jeito que são. Aqui ele está comentando, né, essa questão dos nossos sentimentos, como se fosse algo errado, certo. Esse pensamento de certo e errado não é adequado a gente ter, gente, porque sentimentos são sentimentos, eles fluem, né? Os nossos sentimentos eles estão em mutação o tempo todo. Não é o tempo todo que a gente tem sentimentos positivos. Os sentimentos negativos eles estão presentes. A grande questão é a gente trabalhar a aceitação. Quando a gente trabalha a aceitação dos sentimentos negativos, a gente já está nesse movimento de ganhar consciência, de crescer em consciência. E aí a resposta dele é magnífica. Ele diz, ó, sem dúvida, quando um padrão mental, uma emoção ou uma reação forem observados, aceite-os. Você não está consciente o bastante para ter uma escolha em relação a esse assunto. Não se trata de um julgamento, apenas de um fato. Se você tivesse uma escolha, ou percebesse que, de fato, tem uma escolha, escolheria o sofrimento ou a alegria, o conforto ou o desconforto, a paz ou o conflito. Escolheria um pensamento ou um sentimento que separasse você do seu estado natural de bem-estar, de alegria, da vida interior. Chamo de negativo a qualquer sentimento dessa natureza, o que significa simplesmente mal. Não no sentido de você não deveria ter feito isso, mas simplesmente o mal no sentido concreto, como sentir dor de estômago. Ou seja, aqui ele está falando, gente, um pouco sobre a inconsciência. Ele fala, né, se você pudesse optar, né, por sofrer ou ou sentir alegria, né, conforto, desconforto, paz, conflito, a gente sempre escolheria pelo bem, né? Na consciência, a gente escolheria pelo bem. Porém, nós somos movidos quase sempre pela inconsciência. E aí a gente atrai os sofrimentos, as dores, né, essas dificuldades, porque não aprendeu a ir na direção da consciência. Estamos agindo pela inconsciência. Isso é a psicanálise pura, gente, que eu estou falando agora. A inconsciência nos domina. Nós somos dominados pelo inconsciente. E aí o ganhar consciência é um processo bastante árduo, porém necessário. A gente tem que... É como se fosse remar contra a maré, né? A maré vai nos jogando para a inconsciência, mas a gente vai ganhando consciência meio que remando contra essa maré. É algo que é bastante dispendioso, né? É muito gasto de energia, mas que vale muito a pena. Porque depois que você cresce em consciência, tudo vai ficando mais simples, vai ficando mais leve. E aí quando vai ficando mais simples, mais leve, pronto. A paz, a felicidade, tudo surge, tudo brota daí. É muito bonita essa reflexão. E aí ele continua. Como é possível que os seres humanos tenham assassinado mais de 100 milhões de semelhantes apenas no século XX?
Aqui ele está comentando sobre as guerras, né? Teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra do Vietnã, Guerra Fria, um monte de guerras, né? Que matou aproximadamente 100 milhões de pessoas, é muita gente. Pessoas infligindo um sofrimento de tal magnitude, umas às outras, está além de qualquer coisa que você possa imaginar. E isso sem considerar a violência física, mental e emocional, a tortura, o sofrimento e a crueldade que os homens continuam a infligir uns aos outros, bem como a outros seres humanos. Aqui ele está falando, né, que os seres humanos eles estão tão na inconsciência que eles o tempo todo eles ficam infligindo sofrimento a si e aos outros. Então o mundo, gente, ele está carente, ele está, tipo assim, o mundo, o universo está clamando por pessoas que façam um movimento contrário, né, de impulsionar as pessoas à consciência, né? Eu estou querendo ser essas pessoas que remam contra essa maré, de ser o impulsionador para a consciência, para o crescimento humano. Cada vez mais tem surgido pessoas assim, eu fico feliz com isso, que elas se multipliquem, né? Você que me ouve, quem sabe até você seja um multiplicador disso, né? É um desejo que eu tenho, né? Isso acontecendo é maravilhoso. E aí ele continua. Será que agem assim em estado natural, em contato com a alegria da vida dentro deles? Claro que não. Somente aqueles que vivem num estado profundamente negativo, que se sentem de fato muito mal, poderiam ver tal realidade como um reflexo do modo como se sentem. No momento, essas pessoas estão empenhadas em destruir a natureza e o planeta que nos sustenta. Isso é inacreditável, mas é verdadeiro. O homem é uma espécie perigosamente insana e doente. Isso não é um julgamento, é um fato. É também um fato que a sanidade está lá, por baixo da loucura. A cura e a redenção estão disponíveis neste exato momento. Isso daqui, gente, parece que ele estava falando do Brasil, né? Quando ele escreveu isso. Só lembrando, gente, que ele escreveu esse livro aqui já tem vários anos. Ele escreveu no comecinho do século, né? No comecinho desse século XXI, né? Já tem vários anos. E ele fala, né, que os homens estão ávidos, né, por destruir a natureza e tudo mais. Aqui no Brasil estamos vivendo isso. A gente vê a destruição da Amazônia como nunca houve igual, né? O ministro, que eu não tenho nem coragem de chamar de ministro, né, da educação, desculpa, ministro da educação não, ministro do meio ambiente, né, ele falando, teve uma reunião que eu achei pavorosa, né, na reunião ele falou que era para aproveitar esse tempo de tranquilidade, né, do coronavírus, para poder ir passando a boiada, né, e destruindo a Amazônia. Como assim, gente? Isso é desumano. Um discurso desse é totalmente contra, né, qualquer tipo de harmonia, né? E a meu ver é um discurso criminoso esse, né? Eu escrevi até um texto falando um pouco sobre isso, né, lá no meu blog, que é revoltante você ouvir esse tipo de coisa e ficar calado, impassível, né? Parece que ele estava falando do Brasil de hoje, né? Não é assim, gente. A gente precisa ter harmonia com os outros seres, com a natureza, com os animais. Só assim que a consciência ela pode se expandir globalmente. Eu ainda vou falar mais sobre isso em outras lives, né, em outros momentos, porque com certeza vai ter momentos que vão caber esse tipo de reflexão, né, que para esse momento de agora foge um pouquinho, né, a temática da negatividade, né. Enfim, vamos lá, continuando aqui a leitura, né. É verdade que, quando aceita seu ressentimento, o mau humor, a raiva, etc., você não sente mais necessidade de manifestá-lo de maneira cega e tem menos chance de projetá-lo sobre os outros. Aqui ele está falando uma chave incrível, gente. Eu vou ler outra vez. Não é verdade que quando aceita seu ressentimento, mau humor, raiva, etc., você não sente mais necessidade de manifestá-lo de maneira cega e tem menos chance de projetá-lo sobre os outros. Ou seja, você vai ganhando consciência e vai dissolvendo a inconsciência. Você faz isso a partir do momento que trabalha a aceitação. Essa live, gente, ela pode ser resumida, né? Tudo que eu estou falando, ela pode ser resumida praticamente nessas duas palavras, na aceitação e na não resistência.
Quando você trabalha a aceitação e a não resistência, você está no caminho de ganho de consciência, de crescimento em consciência. E dessa forma, a negatividade ela vai sendo sanada, ela vai sendo dissolvida pela consciência. Esse é o caminho. É isso que o Eckhart Tolle nos ensina de forma brilhante nesse livro. E aí ele continua. Mas eu me pergunto se você não está se iludindo. Quando uma pessoa vem praticando a aceitação por um tempo, como é o seu caso, chega um ponto em que precisa passar para o estágio seguinte, onde essas emoções negativas não são mais criadas. Se você não passa a aceitação, se torna apenas um rótulo mental que permite ao seu ego continuar a ser tolerante com a tristeza e, dessa forma, fortalecer o sentimento de separação das outras pessoas, do ambiente, do seu aqui e agora. Como você bem sabe, a separação é a base do sentido de identidade do ego. A aceitação verdadeira poderia transformar tudo de uma vez por todas. Essa frase é super poderosa, gente. A aceitação verdadeira poderia transformar tudo de uma vez por todas. Quando você coloca a aceitação como sendo o centro, você consegue transformar tudo. A aceitação, gente, ela tem um poder tão forte de transformação que você não faz ideia. Quando você realmente aceita de todo o coração, você se torna um impulsionador nesse processo de crescimento, de mudança, de consciência expandida. É muito bonito isso aqui. E aí ele continua, e se sabe, bem lá no fundo, que tudo está bem com você mesmo, será que esses pensamentos negativos viriam em primeiro lugar? Se não houver julgamento nem resistência ao que é, eles nem surgiriam. É aquilo que eu já falei várias vezes aqui, ó. Se não houver julgamento nem resistência ao que é, eles nem surgiriam. É como se você vivesse com leveza. Né? Você vive com leveza, aceitando as coisas, né? Não tendo resistência. Quando você não cria resistências, tudo tende, gente, a fluir bem. As coisas vão fluindo. Tudo vai acontecendo da melhor forma possível. Não é tão difícil, gente. Não é uma coisa do outro mundo que eu estou falando aqui. É perfeitamente realizável. Desde que você esteja aberto para isso. Desde que você esteja consciente. Né? Quando você está consciente, tudo flui. Tudo vai acontecendo da melhor forma possível. E aqui já, meio que concluindo essa parte, ele diz, ó, a sua mente diz, tudo está bem, mas no fundo você não acredita nisso. E assim os velhos padrões de resistência mental e emocional ainda estão ali. É isso o que nos faz mal. Ou seja, a resistência. A resistência ao que é o que nos faz mal. Eu já comentei um pouco sobre isso também. E aí vem aqui a parte final, né, desse texto, né, dessa parte que a gente vai ver na live de hoje. Ele diz, né, você está defendendo o seu direito de ser inconsciente, ou seja, ou o seu desejo de sofrer. Não se preocupe, pois ninguém vai lhe tirar esse direito. Isso aqui é tão interessante, gente. Ele fala, não se preocupe, ninguém vai tirar esse seu direito. Você tem todo o direito de ser inconsciente. Dentro da espiritualidade, gente, a gente estuda muito isso. Essa era uma das coisas que lá atrás, né, quando eu era muito imaturo, eu tinha muito isso, assim, de achar que as pessoas estando na inconsciência, você tinha que fazer de tudo para que elas saíssem de lá. Não, gente. Se a pessoa está na inconsciência e ela não percebe isso, e ela está, entre aspas, bem com isso, você não pode interferir. Você não pode querer a fina força que ela seja outra pessoa, que ela supere aquilo que é negativo. Ela tem que despertar, gente. Essa é a palavra, ela tem que despertar por conta própria. É uma das coisas que eu aprendi muito com um terapeuta que eu já comentei dele aqui, o Marcelo Cotrim. O Marcelo Cotrim fala muito disso, né? De que quando você quer a fina força, que a pessoa melhore, que a pessoa seja aquela mega pessoa do bem, você se torna um obsessor. Né? A gente na espiritualidade fala muito sobre obsessores, né? Você se torna um obsessor do bem. Será que você não é um obsessor do bem?
vale a pena a gente se questionar isso, né? Aqui ele está colocando um pouco disso. E já teve momentos, gente, que eu fui esse obsessor do bem. Hoje em dia eu não digo que eu cessei 100% disso, mas acho que eu já estou quase, assim. Eu não, eu procuro não interferir quando a pessoa ela está bem, assim, entre aspas, com aquilo que ela está vivendo de negatividade, né, de vícios, de mil e uma coisa. Se ela realmente não está aberta para mudanças, deixa ela no lugarzinho dela. Na hora que ela achar que precisa mudar, ela vai por conta própria fazer esse movimento. Isso é tão engraçado, gente, porque eu cultivando isso no dia a dia, já aconteceu de pessoas que lá atrás eu já tinha falado alguma coisa, não tinha servido de nada. Tempos depois, essa mesma pessoa veio até mim me procurar para conversar, para falar do que sentia. A mesma pessoa. Então, a gente é preciso ter paciência, dar tempo ao tempo. Cada um tem seu tempo, cada um evolui no seu tempo. Quando você entende isso, quando você internaliza isso, poxa, vem uma leveza imensa, a gente vem uma leveza muito grande. Então é isso que eu desejo a você, né? Jamais queira ser esse tal desse obsessor do bem. Porque você pensa que está ajudando, mas você não está, você está atrapalhando. Cada um tem o direito à inconsciência. Se a pessoa quer ser inconsciente, deixe ela no lugarzinho dela. Na hora dela, ela vai buscar a consciência, ela vai buscar crescer em consciência. E aí ele continua. Ao perceber que um determinado tipo de alimento lhe faz mal, você continuaria a comer aquele alimento e insistiria em afirmar que não se importa se passar mal? Provavelmente não. Depois que você ganha consciência, você não quer mais continuar naquele mesmo padrão, se alimentando daquela mesma coisa. Eu vou até dar um exemplo, gente, aqui que eu acho muito bacana e simples, né, para entender. No meu caso, algo que eu sempre senti que era muito negativo, muito pesado, de que às vezes eu me alimentava, era a questão de noticiários, né? De assistir muitos noticiários que focam no negativo, né? Que focam nas desgraças, nesse período agora de pandemia do coronavírus, foca muito no número de mortos e tudo mais, né? O número de contaminados. Eu tenho assistido pouquíssimo, gente, quase nada. Eu só estou me informando assim o básico do básico, para que isso não interfira na minha energia, sabe? No meu dia a dia, assim, na energia, na minha vibe, né? Para que a minha vibe continue elevada. Então, é tipo isso, é um alimento que não me faz bem e que eu deixei de me alimentar dele. Ele está falando um pouco sobre isso aqui, né? E assim, uma coisa que acontece, gente, é que muitas vezes algumas pessoas elas continuam mantendo alguns padrões que são negativos. Elas, tipo assim, elas optam por continuar com padrões às vezes negativos, porque elas se auto-sabotam, buscando o que a gente chama de ganhos secundários, né? Dentro da psicologia, a gente estuda muito isso, os ganhos secundários. Existem muitos tipos de ganhos secundários. E aí, assim, eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque levaria muito tempo, né, e tal. Mas eu vou deixar como uma sugestão, é uma outra da sugestão que eu estou trazendo hoje. É um texto que eu escrevi, não é nem um texto, é um artigo mesmo, assim, mais longo, que foi o artigo de conclusão do meu curso de psicanálise, né, que eu fiz o curso de formação em psicanálise. No final do curso, todo mundo precisa escrever um artigo, né? E o artigo que eu escrevi falava sobre processos de autossabotagem. E dentro dos processos de autossabotagem está muito presente essa história de ganhos secundários. Muitas vezes a gente se autossabota porque está buscando os ganhos secundários daquilo. E você tem uma vida muito pobre em termos de consciência. Então eu convido vocês, gente, a lerem esse artigo. É um pouquinho longo, né? Ele tem mais de 15 páginas, mas é bem, assim, traz muita coisa de forma simples e objetiva. Né? Que eu escrevo de uma forma muito clara, muito simples. Então pode ajudar imensamente, assim, vocês no processo de consciência, né? De trabalhar esses pontos que são muito arraigados, né? Porque a gente precisa jogar essa luz de consciência para poder mudar, né? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado dessas reflexões todas. Em resumo, né, sendo bem sucinto, a gente se livra da negatividade
quando joga fora, né, toda essa questão das resistências e da não aceitação, transformando isso em aceitação. A gente aceita as coisas, até mesmo o negativo, né? Você aceita que está com raiva, aceita que está triste. Quando você aceita tudo isso, você já está no movimento de transformação, no movimento de ganho de consciência. Beleza, gente? Então amanhã a gente vai dar continuidade, né, no capítulo 3, ou capítulo 4 desse livro, e falar ainda de outras coisas que estão relacionadas com isso, sobre aquilo que nos afasta do agora, nos afasta do momento presente. Um grande abraço e até nossa live de amanhã.